Olá, bem-vindos a mais um programa Momento Político da TV Enfoque PC. Mais uma vez, vamos mergulhar nas águas tumultuadas da nossa política. E hoje, nessa primeira hora, estamos recebendo aqui, nos nossos estúdios, o pré-candidato à Prefeitura de Fernão, Dr. Leandro Gomes de Mello. Ele que é formado em Direito e Psicologia e também sargento da Reserva do Exército. Dr. Leandro é morador de Fernão há mais de 20 anos e já foi presidente da Associação Cultural e Recreativa de Fernão. Debutante na política, Dr. Leandro vai falar um pouco de sua condição de pré-candidato à Prefeitura de Fernão e também das suas ideias, convicções e plataformas políticas. E você é o nosso convidado especial e para isso curta e se inscreva no nosso canal para receber todos os nossos programas. Dr. Leandro, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, aceita o nosso convite e para o senhor poder estar falando um pouco sobre a política, um pouco da sua vida, né, e das suas ideias que tem para Fernão. Olá, boa noite. Eu é que agradeço, né, pelo convite que para mim é de grande valia, né, do PC Notícias. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui nessa noite e acho que a imprensa tem um papel inconfundível nesse momento, já que ela vai trazer a mensagem e a ideia dos pré-candidatos para formar a convicção dos eleitores. Tá. Doutor Leandro, conta um pouco para a gente, qual os partidos que o senhor vai sair, se vai ter vereador, se já tem vice, como é que tá os bastidores da política do Dr. Leandro? Bom, eu sou presidente do PSDB e vou sair por lá, né, pelo PSDB. No que tange a questão do vice, ainda a gente está em negociação dentro do partido para ver qual é a melhor indicação, porque nós pensamos que deve haver uma votação interna para escolher de acordo com a posição da maioria dentro do partido. Certo. Leandro, pelo que a gente tinha conversado antes aqui, o senhor parece muito assim, ter uma vida fora aí, acompanha bem a política e a economia do Brasil. Gostaria que o senhor fizesse um apanhado aí do que o senhor está achando da política nacional e da nossa economia. É bem verdade. Eu gostaria de fato de viver só em Fernão e trabalhar só em Fernão e conseguir o meu sustento só na cidade de Fernão, mas isso ainda não é possível. Então eu me sinto agraciado por também estar saindo do município. E assim, o cenário econômico do país muitas vezes me preocupa. Ele me preocupa por quê? Nesse momento a gente vê assim uma ideia de crescimento que não existe. Eu vejo o desemprego nas regiões sudeste e nordeste, sobretudo, onde eu navego com um pouco mais de frequência, e eu vejo com uma certa preocupação. Digo isso por quê? Porque o país não indo bem economicamente, a gente não progride a nível empregatício, a gente não consegue fornecer emprego. A economia engessa, não tem emprego, não gera economia, e as diferenças sociais vão se alargando, né? Isso para mim é muito preocupante. Nós saímos de um país que vinha num superávit e está num déficit, e a gente torce efetivamente para que o governo atual agora, sobretudo o governo federal, para que tenha sucesso nas políticas de economia, para que ela responda e que cumpra a sua finalidade, que é o bem-estar da massa, né? A economia, ela provoca isso na massa. Tá. Agora, doutor, o senhor falou, o senhor anda por esse país, já tem uma vida praticamente feita já, tá? Qual é a intenção do Dr. Leandro querer ser prefeito de Fernão? É como eu disse, né? A minha ideia inicial era que eu vivesse em Fernão e que eu não precisasse sair do município. Mas essa ideia não é só para mim, para o meu filho. Eu gostaria que o meu filho, quando se formasse, também não precisasse sair do município de Fernão. E eu também gostaria que os filhos das pessoas que moram lá em Fernão estudassem, se formassem e tivessem a oportunidade de ficar no município sem precisar ir para um grande centro. Que a gente sabe que os grandes centros são ilusórios, mas também é uma fonte de oportunidade para muita gente, por outro lado, né? Não dá para negar isso. E eu penso que a minha ideia seria fazer com que o município, ou instalar no município, uma política de crescimento primordialmente. Eu acho que o município hoje não tem uma expectativa de crescimento. A gente olha, eu acompanho o Fernão há 20 anos, e nesses 20 anos ele está exatamente igual.
Então, o pouco que se melhorou, muitas pessoas acreditam, não, foi o prefeito X que fez, o prefeito Y que fez, e na verdade não foi. Por quê? Porque isso são projetos prontos de governo do estado e de governo federal. Então, assim, de novo, de desenvolvimento para o município, eu não tenho visto a ideia dos gestores anteriores. E essa é a minha visão. Eu acho que o município tem que crescer, ele precisa quebrar essa inércia, quebrar esse ponto de partida que está enroscado ali, para que o município comece a crescer. E eu acho que eu penso diferente dos que aí estão. Então, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor, nem sou pior, mas eu tenho um pensamento diferente. Nós vivemos num município que tem condição de se desenvolver, é um município servido de grandes recursos naturais. Por exemplo, nós temos água de boa qualidade, nós temos estradas duplas de Fernão até o Porto de Santos, ou até o extremo do país. Então, a gente é bem servido disso. E nós não temos aproveitado, na minha opinião, a gente não tem aproveitado essas oportunidades. Então, a gente não tem emprego, não tem renda e a população ela encontra-se engessada no município. Eu tenho outras ideias, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Sim, sim. Na realidade, falta projetos, né? Isso quer dizer, projetos para o município, né? Olha, na minha opinião, eu acho que faltam, ideias. Porque eu acho assim que ideias boas causam bons projetos, mas nós não temos nem as ideias boas, a meu ver, né? Com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas e tudo, mas eu acho que as administrações têm sido engessadas. Elas têm sido, assim, como que eu vejo a administração? Eu vejo que numa cidade pequena, se não tivesse o prefeito, ela se autogeriria. Então, o recurso vem do FPM, há o pagamento dos funcionários, as manutenções básicas e pronto. E eu acho que a função do gestor é ter ideias, ter projetos para crescimento, para desenvolvimento, para que as pessoas não dependam do poder público, que elas tenham acesso a crescimento, né? Educação, tem acesso à segurança, tem acesso ao emprego, sobretudo, porque eu acho que a pessoa tendo um bom emprego, ou um emprego de subsistência, que ele consiga pagar e honrar com as suas necessidades básicas, isso faz com que a pessoa se autovalorize, na minha opinião. Certo. E, doutor, como que o senhor vê a atual administração do prefeito José Fodrea? Olha, eu tenho um cuidado muito grande de falar do trabalho das pessoas porque eu não estou dentro da administração. Então eu tenho cuidado de, pelo menos, não ser injusto. Mas eu volto àquela fala anterior nossa. Eu acho que o prefeito atual, assim como os que antecederam eles, não vêm municiados de boas ideias. Ou se tem essas boas ideias, não conseguem transformar essas boas ideias em projetos viáveis. Então, a gente sabe que nesses municípios pequenos, e aí eu falo não só de Fernão, mas do entorno, a gente sabe que os municípios deixam de receber investimentos de grande potencial, de infraestrutura, de crescimento, monitoramento, de segurança, simplesmente porque sequer sabem apresentar os projetos. Então, existe o recurso, existe a fonte de custeio, o município não tem capacidade produtiva de gerir isso e também não consegue sequer apresentar o projeto para ser agraciado, né? Exemplo disso é assim, a gente vê a cidade pequena lá com 10 ambulâncias, nós vemos lá 3 máquinas paradas. Por que tem máquina e às vezes tem um tipo de máquina e falta outra? Por quê? Os projetos vêm prontos do Estado e eles vão lá e fornecem, eu tenho isso, você quer isso? Então não tem outra coisa. Então você vê, sequer tem a ideia de discutir a possibilidade de receber um outro equipamento ou de modificar essa situação. A gente vive num município basicamente de economia rural. Nós temos equipamentos obsoletos, na minha opinião. Tá. E na atual conjuntura, quais os problemas que o senhor vê em Fernão? Os principais problemas que vê em Fernão? Olha, eu sou um pouco crítico, né? Então, assim, eu vejo que existem vários problemas. E eu acho que os problemas maiores são problemas estruturais do município. Vou explicar melhor o que eu entendo por estruturais. Vamos pensar assim, o município de Fernão não tem um loteamento aberto, eu acho que desde que existiu. Desde que começou a sua existência, não teve um loteamento que seja
com a finalidade de instalação de empresa. Até teve, né? Tinha lá a sessão de áreas, o cara vinha, tinha ideia de instalar uma empresa, não instalou, não usa isso para nada, alguns já adquiriram essas propriedades e venderam. Então, a finalidade, que era geração de emprego e renda, se dissipou, ela não existiu. Então, eu penso assim, a gente tem um problema estrutural no município. Nós não temos loteamentos industriais, nós não temos loteamentos particulares e não temos loteamentos com perspectiva social, que poderia ser programas de construção feitos pelo município ou pelo governo do estado, em convênio com o governo federal. Eu não vejo trabalhos nesse sentido, né? E aí eu digo mais, né? O município só cresce se tiver gente. Então, por isso que eu falo que é difícil quebrar a inércia. Nós não temos um cemitério. Então, você morre hoje, vai ser enterrado em Galha. Nós não temos uma farmácia. Se eu precisar, eu preciso em Galha. E eu não tenho ônibus para ir de Fernão a Galha. Então, assim, se eu sou abastado financeiramente, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condição de ter um carro, eu vou para Galha. Mas e se eu não tenho? Então, eu não tenho o crescimento do município que me propicia uma farmácia, mais um outro supermercado como elemento de competição, que a gente gosta de comparar as coisas. E, consequentemente, eu não consigo sair do município. Eu não tenho uma agência bancária. Eu tenho um correspondente que me vincula a uma única empresa que eu não consigo ter um outro benefício. Ou seja, a massa, que é mais carente, vive encurralada sem opções. Isso, para mim, é muito ruim e eu acho que o município tinha condições de solucionar esses problemas sem grandes investimentos. Então, mas qual é as soluções que o senhor tem para esses problemas? Eu acho que o primeiro momento é aumentar a área urbana do município. E aquele loteamento do senhor Orlando Tanganelli não foi para frente? Não foi para frente. Pela informação que eu tive, né, é que não houve apoio do poder público e ele, assim, sequer o loteamento foi aprovado. Então, cria-se um engessamento quando você vai abrir uma empresa, né? Falo para o senhor, porque quando eu fui abrir o escritório lá, que eu comecei a construir, a fiscalização estava o tempo todo lá. Não quer dizer que isso não seja legítimo. É legítimo, é importante que se tenha fiscalização. Mas seria mais importante que eles motivassem e que orientassem como fazer o certo. Então, hoje você vai abrir uma empresa pequena lá em Fernão. Então, você não sabe, você não tem nem aonde hoje, vou construir aqui. Não tem um loteamento hoje específico para isso. E eu penso que a solução para isso seria o poder público, né, ter uma área industrial, como a gente é de uma população com poucos recursos, com pouca formação, ter um incentivo, né? Vou falar mais sobre isso. Suponhamos que hoje uma empresa que fosse ser instalada em Fernão, vamos pensar uma empresa que fosse de terraplanagem, que ela precisasse lá de 10 operadores de retroescavadeira, 5 operadores de caçamba, 10 operadores de trator. Nós não temos. Não temos gente qualificada, nem gente para os serviços mais subalternos. Então, assim, é por isso que eu falo que há uma inércia. Então, se não houver programas habitacionais, sejam urbanos, de ordem privada ou de ordem social, também a empresa não se instala, porque eu vou instalar uma empresa, vou investir R$1 milhão e não vou ter gente para trabalhar. Então, o poder público tem que ter essa sensibilidade de fazer um programa de incentivo para que as empresas se instalem e ter a percepção de dar formação de mão de obra para essas pessoas que estão lá. E também fazer a abertura para pessoas de fora se instalarem lá, porque a gente sabe que economicamente qualquer empresa só vai para frente se tiver gente, não tem outra forma. Certo. E você falou da política de casa, de coisa. E na parte das indústrias, o que o senhor faria para atrair mais? Olha, a minha opinião é que o município deveria desapropriar uma área, né? Vamos pensar assim, esses dias eu acompanhei um projeto lá que foi feito pela prefeitura para instalar um parquinho, em torno de R$150 mil. Hoje, se a gente desapropriar uma área de um alqueiro fora do limite ali de dentro da cidade, nós vamos gastar aí R$200 mil, 24 mil metros. Nós temos aí 20 terrenos, ou 22 terrenos de 2 mil metros, que poderiam ser cedidos como convite para essas empresas se instalarem na cidade. E aí eu volto àquela questão da percepção, né? Eu convido essas empresas, quando eu tenho o ok, quando eu tenho o investimento delas, eu tenho que começar a me preparar para fornecer mão de obra para ela. Ou
Se eu não tiver no município, eu tenho que abrir para que as pessoas venham. A gente hoje, economicamente, sobrevive do rural. O agronegócio é que movimenta o município, basicamente. Então, hoje a gente tem citricultura, tem o movimento já de milho, soja, mas ainda é muito tímido esse movimento, se a gente for comparar para o universo do município, né? E digo mais, eu acho que o agro que é desenvolvido na nossa região, eu acho que a prefeitura tinha que ter instrumentos para condicionar as empresas a se instalarem aqui. Processamento de fruta, ainda que seja com parceria público-privado. Pensar, hoje houve um investimento muito grande nessas empresas de eucalipto. Então, hoje, comprou-se todas as terras, plantou-se eucalipto, mas o processamento desse eucalipto vai para fora. Então, geração de renda para o município, zero. O eucalipto não dá manutenção. A manutenção é de máquina. Se hoje a gente precisar de 3 operadores de avião, nós não vamos ter em Fernão. Então, essa mão de obra que vai pulverizar vem de fora. Os defensivos vêm de fora. As máquinas que transportam e que cortam esse eucalipto vêm de fora. Então, a gente tem uma ilusão de que gera renda, porque ele tem uma mão de obra agora no início, e depois, quando a planta está se desenvolvendo, ela para. Ela tem o básico ali, mas não tem geração de emprego e renda. Certo. Doutor, agora vamos aí. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os eleitores e o porquê também dos eleitores escolherem o doutor Leandro como agora na condição de pré-candidato, né? E logo acho que é candidato e futuro prefeito. Eu tenho grandes expectativas, então eu convido o eleitorado de Fernão, sobretudo, para que avalie com cuidado todas as propostas. Eu não estou dizendo que, eu sou o melhor. Eu convido vocês a pensarem quem é o melhor. Avaliem qual é a melhor proposta. Não se submetam a nenhum tipo de coação, ainda que seja ela disfarçada. Eu tenho dito sempre lá, né, que existe uma história no Brasil que o pessoal às vezes tenta ter aquele voto de cabresto, ter aquela condição, ou ter aquela promessa e tal. Então, toda vez que alguém tentar convencer você, condicionado a uma troca, jamais vote nessa pessoa. E não analise os candidatos pela qualidade tão somente de pessoas, de serem amigos, de serem próximos, mas o que eles vão trazer para vocês quando eles estiverem na condição de gestores do município. Eu gostaria, lógico, se eu tiver essas condições, de estar nesse grupo, mas eu insisto para que as pessoas analisem a melhor proposta e decidam de forma muito fria. Tá bom. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, prazer em conhecer também, que a gente não se conhecia, né? Eu que agradeço. E vou deixar aqui o nosso canal aberto, espero que o senhor volte mais vezes aí, nós estamos aí já vamos fazer nossas entrevistas com os pré-candidatos, e quando sair as candidaturas a gente vai fazer também o bate-papo aí com o prefeito e os eleitores, né? Então o senhor já sinta-se convidado para estar participando aqui no nosso debate. Eu agradeço muito e eu acho que vai ser de muita valia e vou me sentir lisonjeado de voltar a essa casa, que eu fui muito bem acolhido aqui. Então, tá. E por hoje, nós vamos encerrando aqui o nosso programa, nessa primeira hora, e logo em seguida, na segunda hora, estaremos recebendo aqui a visita do pré-candidato de Cabralha Paulista, o ex-prefeito Jacinto Zanoni. Para vocês, um ótimo final de semana e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos
que vai desde a gestação até o primeiro ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós.